Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta, rapaz. Esse canal não para, senhoras e senhores. Meu Deus, estamos aí. Esse vídeo aqui, você muito provavelmente vai estar assistindo ali bem de manhãzinha, né? Porque saíram mais informações e nós estamos aqui para te atualizar. E sim, esse vídeo vai ser tarde, você vai ver bem de manhã. Mas o que importa é o conteúdo desse vídeo, tá? Não saia desse vídeo, fica comigo até o final, que você, que é torcedor do Fluminense, não vai se arrepender. É sério, não tô brincando não. Mas uma coisa que eu preciso te pedir antes da gente continuar é que você se inscreva aqui neste canal. Se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte do canal que não para de crescer, senhoras e senhores. E ter você aqui é um presente, um privilégio. Eu sempre falo isso e é verdade, tá? Aproveita e ativa o sininho tricolor, porque só se inscrever e não ativar o sininho não adianta. Você vai acabar perdendo alguns conteúdos, algumas informações, coisas que só a gente tem coragem de falar aqui no canal. Então, vem com a gente, tá? E o começo de tudo, a gente tem que começar por uma informação que eu já confesso para você, que é uma informação de fonte duvidosa, mas não é na questão de arruinar. Para eu trazer isso aqui, é para mostrar para você sobre Castillo mais uma vez. Põe na tela, diretora, a gente tem aí uma informação, tá, que vem da Argentina, é que o River Plate também estaria ali interessado na contratação do argentino Rodrigo Castilho, tá bom? Já pedi licença para você no vídeo anterior para chamá-lo de Castilho e não de Castillo, tá bom? Mas de Castilho por causa do nosso Castilho, beleza? Então é isso. O que eu tenho para dizer é que essa informação, conversando com meu amigo Pedro, não a fonte não é tão boa segundo os próprios torcedores do River Plate, tá? Torcedores do River Plate falaram, olha, essa fonte é meio esquisita. Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu acredito que virará tendência, né? Rodrigo Castillo começar a entrar ali no radar de vários clubes por tudo que o jogador vem fazendo nesta temporada. E o que ele vem fazendo nessa temporada? Botou o Flamengo no bolso. É isso. Botou o Flamengo no bolso, né? Marcou gol nos dois jogos, né? Marcou gols, né? Foram dois gols. Marcou até mais, mas os outros gols estavam ali, foram anulados. Mas a grande verdade é que Castillo ele vem atraindo interesse. Aproveitar essa informação para trazer algo de um profissional. Felipe Barros trouxe que existe sim uma evolução no Castillo, como a gente tinha falado com você no vídeo de ontem, da informação do nosso querido Lessa que eu trouxe para vocês, que eu disse, Castillo, desculpa gente, Castillo, ele vem de uma evolução. E num time do Fluminense, que é bem organizado, bem azeitado, a tendência é que você tenha uma evolução ainda maior, correto? Ou você acha que não? Eu sei que muita gente comentou que Castilho é muito ruim, vocês só estão falando dele porque ele meteu gol no Flamengo. É claro que o fato dele ter metido dois gols no Flamengo ajuda muito o jogador a entrar no radar. Algo que no futebol isso é comum, tá? No futebol é comum. Existem vários jogadores que, por causa de um jogo, mudou a carreira dele para sempre, né? Isso acontece, não vai ser a primeira vez com o Castilho e não vai ser a última, tá bom? Isso acontece mesmo. Mas no caso do jogador, une um pouco o Fluminense sem tempo, sem ter como buscar outros nomes e um jogador que vem em ascensão fazendo gol no maior rival do Fluminense e com um nome, né, que não precise falar nada. Então o que eu quero dizer é, acaba juntando a fome com a vontade de comer, né? Que eu sempre falo para vocês que um termo que eu gosto que não é do futebol e sim da gastronomia ou e sim da sociedade, quando você tem uma fome e a vontade de comer, meu amigo, acabou, não tem muito o que fazer, dá certo, né? Então eu vejo isso aí. É claro que negociar Castilho não será fácil, Lanús não vai liberar de forma rápida o jogador, não vai. E digo mais, tá? Vai ser caro, que é o ponto mais negativo, que se eu posso dizer assim, dessa possível vinda do jogador, o ponto negativo seria esse.
investimento, né? É um investimento alto, isso é. Agora, da evolução, olha o que o nosso profissional, Felipe Barros não é igual o Thiago do Hora do Flu, tá? Felipe Barros é profissional e um amigo muito querido. Ele trouxe que um detalhe interessante é que o novo alvo do Flu, seu número de participações diretas por gol vem subindo nos últimos anos. E olha esse levantamento aqui, que legal, tá? Desde os Násia até o Lanús. Eu vou pedir licença para o nosso querido FBTV e a gente vai abrir essa imagem, vai deixar ela grandona aí para a gente dar uma analisada. Então você vai ver que média de participações por jogo, né? Gols e assistências. Eu vou sair daqui para não atrapalhar, mas a gente vê isso aqui, né? Em 2023, olha só o número de gols e assistências. Aí aqui, ó, gols e assistências, 24, 25, olha isso. Agora 26. Olha como subiu aqui, meus amigos, né? Aqui já está no 0,99. Você tem um Castilho que está em plena evolução. E talvez o próximo passo, né, para essa evolução, queira, né, a gente ou não, pode ser que essa evolução seja aqui no Fusão, né? Então, assim, eu não vou enganar você, eu acho que de todos os nomes que vêm sendo vinculados ao Flu, esse eu acredito que pode ajudar. E por que pode ajudar esse aqui, né? Eu te explico de verdade. Falando claramente em características, tá? Castilho, ele tem características que a gente precisa. É um jogador de força, é um jogador de finalização, é um centroavante, um cara que entrega até características que a gente não tem no elenco, né? Que é esse centroavante mais alto, né? Que é bom de bola aérea e muito bom de bola aérea, porque o Flamengo sabe como ele é bom de bola aérea. Então assim, meus amigos, vamos seguir, vamos ver, vamos aguardar, mas eu não acho que o Fluminense será o único a tentar o Castilho, não, tá? Se o Flu quiser, faltam ali 3 dias, corre, Fusão. Corre para ver se você consegue fechar essa contratação, né? Pelo menos essa, né, diretoria? Vamos para cima dela. Outro nome que surgiu recentemente foi o do Cebolinha. Recebi alguns comentários no vídeo anterior falando: Tiagão, fala do Cebolinha. Então, vamos falar do Cebolinha, tá? A primeira coisa que eu quero trazer do Cebolinha é uma entrevista que ele deu, né? Logo no fim da Recopa, o jogador trouxe isto daqui. Vamos dar uma olhada aí. Espaço pro Cebolinha. Olha o que ele falou. Em relação a essa outra pergunta, né? Não houve nenhuma conversa de renovação até o momento, no momento eu fui procurado, mas eu creio que eu posso afirmar aqui que seja a minha última temporada no Fluminense. Sua última temporada, é isso? Ok, obrigado. Sim, eu não sei se a diretoria do Flamengo estava esperando por essa, né? Porque existia uma situação, o Flamengo vai tentar renovar. Eis que chega o Cebolinha e fala: não, então essa é a minha última temporada no Flamengo. Cara, ele basicamente disse: não renovo com o Flamengo e quem chegar, chegou mesmo. Então, abre ali as portas, o Cebolinha, para uma saída. Algo que a gente precisa ver e analisar é em relação ao contrato do jogador, tá? Eu vou abrir aqui e a gente vai analisar juntos, porque isso aqui é importantíssimo e você não tem ideia como isso aqui é importante, tá? Na tela para você, Transfer Marketing, e aponta aquele ladozinho lá, ó. Desse lado aqui, ó. Olha para cima, você vê ali como que está o contrato do Cebolinha. Então o contrato do Cebolinha vai até o fim de 26. O que isso quer dizer, Tiagão? Quer dizer, senhoras e senhores, que no meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato. E o que isso quer dizer? Que ele sai de graça do Flamengo, né? Então vai acabar saindo de graça o Cebolinha se o Flamengo não negociar por agora. Porque o próprio jogador já deixou claro que não fica. E o que o Fluminense tem a ver com isso, ora bolas? Aí entra o nosso querido Paulo Brito. E vale destacar que o Fluminense já tentou a contratação do Cebolinha. O Fluminense sondou a situação do jogador, demonstrou interesse nele e foi isso. Mas o Paulo Brito agora traz mais detalhes e disse
que o Fluminense segue de olho na situação de Everton Cebolinha, tá? O atacante afirmou que vive a sua última temporada, como você pôde ver, a gente já trouxe para você, né? Enquanto o Fluminense segue atento ao mercado, com prioridade de contratação de um centroavante e de um zagueiro, né? O clube voltou a monitorar a situação de Everton Cebolinha do Flamengo após a derrota do rival para o Lanús, né? Então, cabe destacar que a diretoria tricolor sondou o jogador no fim do ano passado e manteve conversas até o início de janeiro, quando o Flamengo sinalizou a intenção de renovar o contrato. Se anteriormente a estratégia era tentar a liberação mediante a compensação financeira, agora o Fluminense aguarda o meio do ano, quando ele poderá assinar um contrato, um pré-contrato sem custos. Imagina agora como que está a cabeça do Flamengo. O Flamengo, se eu não me engano, investiu no Everton Cebolinha cerca de 15 milhões de euros. Isso aí, meu amigo, eu tô puxando de cabeça do cara viciado em futebol. Eu acho que foi por aí, tá? Foi realmente um investimento alto, né? E ele vai ver esse investimento alto, literalmente, o jogador saindo de graça, né? De graça, fora o salário do Cebolinha, que a gente sabe que o salário do Cebolinha não é um salário barato, tá? Então isso. Tiagão, o que tu acha disso tudo aí, né? Eu acho que o Fluminense é inteligente em ficar de olho no Cebolinha, beleza? Sei que o jogador já passou por momentos de dificuldade em questões físicas. A minha tranquilidade é que a gente tem o filé, e convenhamos, quem tem o filé fica muito mais tranquilo. Mas assim, fico na expectativa de um Cebolinha no Fluminense. Cara, eu gostaria. Já deixo aqui claro a minha opinião, apesar da minha opinião nesse canal não valer de nada. Que vale a informação, mas eu deixo aqui minha opinião, porque eu acho que Everton Cebolinha é um jogador de altíssimo nível, muita qualidade, e nesse time do Fluminense, cara, eu sempre falo isso, time bom, organizado, todo mundo jogando direitinho, mano, eu ia falar que até eu, mas do jeito que meu joelho dói, até eu acho que é forçar demais, tá? Sendo bem honesto. Então assim, voltando ao assunto, eu acho que Cebolinha seria uma boa e é um grande jogador e tem qualidade. Fluminense está de olho nele, como diz o Paulo Brito, ótimo, excelente. Fluminense não tem o que perder, né? Vai perder porque tá de olho no Everton Cebolinha? Não, só tem que ganhar. E outra, se contrata o Everton Cebolinha de graça, meu amigo, aí é aplausos, né? Bom, vamos lá, gente. Só que a grande informação desse vídeo, não é nenhuma dessas que eu trouxe para você, mas essa daqui, que saiu e me fez gravar de madrugada. O Fluminense avança nas negociações para contratar Dantas. Isso aí, tô feliz. Com proposta de 2,5 milhões de euros, né, 15 milhões de reais, basicamente o valor, né, que o Fluminense estaria pagando aí pelo Ávalos, o centroavante, né, pagamento integral em 2026, tá? O que agradou o clube paulista. O tricolor supera o Botafogo, que busca, né, o jogador desde 2025, que ofereceu 50% no valor nessa temporada. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o Fluminense fez o que eu pedi para ele, tá? No fim do jogo Fluminense e Palmeiras, eu coloquei lá no meu Twitter o seguinte: se eu sou o Fluminense, agora eu faço o Pix pro Novo Horizontino. E parece que vai rolar o Pix, cara. Então o Fluminense consegue atravessar o negócio, tá? Se a gente tomou o chapéu da Leila em relação ao Marlon Freitas, Fluminense agora dá um chapéu no Botafogo se conseguir de fato fechar essa contratação do Dantas. Vou te falar, essa informação me deixou bem empolgado, porque como eu disse para vocês ontem, é um jogador de qualidade, é um jogador que tem um teto muito alto, né, para alcançar a qualidade, e chegando nesse teto, ele vai com certeza ser do nível de jogadores que a gente já conhece, tá? Nino, Joaquim, né? Mas eu tô falando que vai chegar, não tô falando que ele já mas ele tem potencial, tá? Muito potencial aí. A diretoria do Fluminense fez certinho. Aí fez certinho mesmo, tem que garantir de uma vez, porque se tem uma coisa que a gente tá precisando, é de zaga, né, meus amigos? Essa é a verdade. Nós estamos precisando, não dá pra enganar, não. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Você que chegou até aqui no fim do vídeo, não esqueça de, tu ainda não clicou no gostei, no arrebenta no like, tu arrebenta nesse like, clica no gostei, tá? Hype, o Hora do Flu, os produtinhos que passaram aí, os produtinhos, tu não paga nada mais por isso, você acaba ajudando a gente aqui. Então, muito obrigado a todos vocês, um beijo no seu coração. Fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal. E você que chega aqui, meu amigo, já tá ligado. Tô de olho em tu, tá? Tu é outro nível. Outra parada. Você tá doido. Valeu, gente.